Olá, ouvintes do canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E nesse dia 12 de outubro, né, feriado, né, nacional, né, dia da Nossa Senhora Aparecida e também, né, conhecido como Dia das Crianças, o Mesa de Debates, né, vai dar continuidade aí ao nosso nas nossas discussões, o nosso trabalho aqui, né? E convidando aqui gente aí, né, da área da política ou que entende aí da política para trazer uma discussão aí profunda aí para você a respeito aí das eleições 2022, principalmente agora aí no segundo turno, né? E uma das pessoas que tá na lista dos meus convidados é o Renato Pintecourt, ele que é professor da UFRJ, né? E vamos trocar uma palavra aqui com ele. Então, sem muita demora, tudo bem, Renato? Antes da gente começar a conversar, por favor, se apresente. Ô, Guilherme, primeiramente agradecer a oportunidade, você e ao público, né, porque é um debate muito importante. Então, eu sou Renato de Bittencourt, sou formado em filosofia, doutor em filosofia pela FRJ, e atualmente eu sou professor do curso de administração também da FRJ. E eu sempre pesquiso temas de causa política, essas mais diversas vertentes, democracia social, autoritarismo, fascismo, e alternativas à atual conjuntura de nossa governança. Então, é um tema que a gente vai debater hoje que é muito importante para a gente analisar a conjuntura real do Brasil. Maravilha, o Renato. Renato, como que primeiramente você vê, né, o resultado aí do primeiro turno, né? Você enxerga que existe uma polarização aí muito forte no país? Então, Guilherme, olha, a primeira coisa importante destacar, sim, a gente percebe que há uma, vamos dizer, praticamente dois lados opostos em relação, digo, a estatísticas. Mas polarização não diria, porque parece que polarização se refere a dois opostos extremistas, né? Que é até uma coisa que a mídia tem destacado, polarização. Na verdade, eu acho que a polarização só está mesmo com a extrema-direita, que nós chamamos de extrema-direita no Brasil. O outro lado, nós temos o quê? Uma visão que seria centrista, mais institucionalizada, defensora da Constituição. Né? Claro, querendo ou não, o projeto do PT, via Lula e com seus aliados, seria o outro lado. Né? Ou seja, A contra B, digamos assim. A versus B. Mas polarização, ela pressupõe que existem duas pautas que são indissociáveis. Por outras palavras, nós temos um projeto de poder já a longo prazo fomentado pela direita alternativa, dita extrema-direita, ou até outras palavras. Enquanto, do outro lado, nós temos uma política que, quer ou não, é um projeto de conciliação. Né? O governo PT, no caso, o projeto PT, como tem outros partidos de centro-esquerda, centro-direita, direita liberal, esquerda moderada, são projetos de conciliação social. Enquanto o projeto do Bolsonaro, sem qualquer mérito moral aqui agora sobre isso, mas é um projeto de caráter disruptivo, com traços muitas vezes autoritários, anticonstitucionais, anti-institucionais. Então, a polarização está desse lado. Eu digo, é lógico que na campanha, no debate, no discurso, a gente vai encontrar o acirramento dos ânimos. Mas quem de fato apresenta o lado extremo é o projeto do atual presidente, candidato à reeleição, né, o presidente Bolsonaro. É um ponto importante. Outro elemento que a gente precisa conversar, o professor Renato, é em relação à questão aí, né, da expectativa muito grande que se criou, né, do Lula vencer no primeiro turno, né? Só que essa expectativa foi frustrada, na minha opinião, né? Eu queria que você falasse aí por quê. De fato, a campanha do Lula acreditou que conseguiria 51, 52%, 53%. Bom, nós temos vários indícios. Um é a abstenção de votos, porque parece que houve uma abstenção de 20% de eleitores. É muita coisa na realidade brasileira. E, para qualquer lado, isso altera muito a balança eleitoral. O segundo também parece que é algo que se debateu sobre o Instituto de Pesquisa.
Um é que o instituto de pesquisa não consegue, os institutos não conseguem mais absorver, analisar a fundo toda a dinâmica do processo eleitoral. E o complemento a isso, o que dizem também do voto envergonhado. Parece que algumas pessoas ficaram, né, um quantitativo não expressou exatamente o seu candidato, e mais ainda, parece também que houve uma indicação de alguns segmentos do núcleo bolsonarista para que não se dissesse exatamente em qual candidato se optaria. Ou seja, houve um mascaramento das intenções de voto. E aí, ou seja, porque realmente foi surpreendente. Se fosse seguir o critério Datafolha e PEC, seria 51, 52 a 37, mais ou menos. É uma margem muito grande de votos. Quando, na verdade, ficou o quê? 48 a 43. Né? 5%. 5% é pouco no nível brasileiro. Né? Foram 6 milhões de votos de diferença. Então, isso é muito pouco na nossa realidade. Eu acredito que seja isso. Existe uma estratégia subrepetícia da campanha bolsonarista para desacreditar as campanhas eleitorais, desacreditar as urnas. Então, isso faz parte da tática também. E, inclusive, é uma forma de frustrar, realmente, sim, frustrar o eleitorado do campo lulista. Porque é o balde de água fria que se fala. Só que é aquela questão também. As eleições, tudo é possível. A virada, a ampliação para qualquer lado. Então, no fundo, é uma grande batalha. E na batalha você não pode amolecer. Você tem que ficar sempre alerta, sempre atento, mobilizado. Né? Então, se houve essa frustração expectativa, qual seria a ideia? Aqui se pode pensar. Ok, fomos enganados, sei lá, houve um erro de interpretação, houve uma incapacidade de perceber essa dinâmica dos últimos dias, e é bola para frente. Mudar a estratégia e tentar captar um senso de eleitorado que ele está, digamos assim, como se fala, em cima do muro, ou que ainda as pesquisas não conseguem absorver. Né? Mas, de fato, a gente pode colocar aqui, né, houve um desapontamento, né, com o resultado. Mas é até interessante, até complementar, interessante, porque qual é o discurso governista, o discurso bolsonarista? De que os institutos são falhos. Como que, na verdade, isso não é a verdade absoluta. As pesquisas, elas não apresentam a verdade pura. Se fosse assim, não tinha mais eleição. Basta haver intenção de voto, acabou. Então isso aí é a verdade. Não. Tem uma dinâmica contingente. As eleições, ela tem um caráter contingente. Apresenta um caráter contingente. Então pode acontecer uma série de variáveis que não são devidamente metrificadas. Né? A estatística, ela não ela é uma ciência que tenta ser precisa, mas ela pode apresentar essas variações para mais ou para menos. Foi o que aconteceu. Certo. Renato, fala aí um pouco, né, do debate político aí nessas eleições, né? O que eu ando acompanhando, né, que o debate político, né, está bastante rebaixado. Às vezes parece que existe uma guerra santa, né, que não discute, né, questões essenciais aí, né, principalmente para a população, né. Eu queria saber aí para você, né, e pior que essa guerra santa, né, afeta, primeiro é praticada pela direita e infelizmente eu vejo alguns setores da esquerda caindo, né, nessa armadilha, né? E eu queria saber aí de você, ô Renato, né, como deve ser o debate político aí nessas eleições, né, e por que nós estamos tendo um debate tão rebaixado? Olha, Guilherme, então, isso é uma questão que você colocou muito importante, e eu acho que também ela denota a própria pobreza do espaço democrático do Brasil, enfraquecimento das instituições, da cultura política, do debate de divergências, porque a política, ela, obviamente, que você vai ter o projeto A, o projeto B e vários projetos, né, divergentes. Mas ela deve ficar restrita no plano intelectual, propostas de uma reformulação, de um avanço das pautas republicanas, e não justamente o contrário, de uma visão teocêntrica, teocrática, autoritária, disruptiva. Então, essa pauta moralista, religiosa,
ela não é a afirmação da liberdade de pensamento, como se diz, de uma visão patriótica, de dignidade humana. Pelo contrário, ela degrada a civilidade, degrada o projeto de país. Porque, primeiramente, se o Brasil é um país laico, um Estado laico, se a nossa Constituição é laica, uma república laica, religiosidade deveria ser do foro íntimo. Eu posso muito bem ser qualquer religião, mas na hora que exercer meu cargo, eu tenho que exercer de forma laica. Separar a minha esfera da fé da minha esfera republicana. Esse é um ponto fundamental, que a gente perdeu. E a direita atual, a direita mais, digamos assim, dita de extrema, né, a extrema-direita, ela, para conseguir arrebanhar um eleitorado difuso, um eleitorado que não consegue mais encontrar uma ideia de sentido para a vida nessa atual conjuntura da modernidade, ela precisa defender pautas que não acrescentam para a constitucionalidade social. Ou seja, a ênfase na questão do aborto, né, a questão dos costumes, isso, sinceramente, isso aí é um retrocesso. E aí a gente tem que pensar a história do Brasil. O Brasil, ele não tem, de fato, uma história democrática substantiva. Deixa eu pensar desde a proclamação da República, democracia autêntica no Brasil não tem nem 40 anos, se for somar todos os movimentos. A República Velha não foi democrática autenticamente, foi um governo extremamente autoritário, foi um período autoritário. O governo Vargas, de 1945, foi um projeto modernizante, mas não foi democrático. Foi uma modernização autoritária, digamos assim. De 45 a 64, nós encontramos 19 anos de democracia. Ainda assim, com todas as falhas, porque não tínhamos um eleitorado ainda de amplitude, a participação política era muito baixa. A 64 a 85, ditadura militar. 85 a 90, transição. Teve a Constituição. Eu posso dizer que desde 88 a 2016, nós tivemos um grande avanço na democracia brasileira. De 2016 em diante, com o impeachment da Dilma e com o governo Bolsonaro, a democracia ela vai perdendo a sua credibilidade, a sua sustentabilidade. Tanto que muita gente aprova, né, um projeto de golpe de Estado, ditadura, né, um governo autoritário. Então, ou seja, isso é importante colocar de início, porque nós não temos uma tradição democrática. E democrática não é só questão de participação eleitoral, é participação social, é inclusão, empregabilidade, dignidade humana no trabalho e na vida urbana. Democracia tem que ser pensada assim, como inclusão social plena do diferente, uma sociedade que combate o racismo, combate a homofobia, uma sociedade que combate todo tipo de misoginia, todo tipo de agressão ao diferente. Isso aí sustenta a democracia. Então, o governo Lula e Dilma, com todas as suas falhas e com toda a sua tática política de conciliação de classes, ou seja, o governo Lula nunca foi comunista. O comunismo é revolucionário. O governo Lula foi um governo de conciliação, tentar associar todas as esferas da sociedade, né, da alta burguesia até o proletariado, os trabalhadores de base, e tentar criar um mecanismo social de inclusão pelo consumo. Consumo e pautas progressistas, né, ou seja, de investimento em educação, infraestrutura. Então não houve nenhum projeto revolucionário, pelo contrário. Só que a tática da extrema-direita é desacreditar esse tipo de avanço social. Demonstrar, né, insistir na questão moral da corrupção, que nós vemos também que, inclusive, ela é extremamente, às vezes, baseada em perseguição política, lawfare, né? Mas o lado mais problemático é esse, a gente colocar a pauta teocrática, eu digo nem religiosa. Religiosa é religare, é você se conectar com o sagrado. É teocrática, um projeto de poder. É muito perigoso. É perigoso porque empobrece a seriedade do debate. Então, a gente poderia estar debatendo a questão de reforma educacional, o investimento em saúde, em moradia, em reforma agrária, infraestrutura, mesmo modernização do Estado. Isso é pouco enfatizado. Então, ou seja, essa insistência em fugir do foco acaba que fortalece, né, esse identitarismo da extrema-direita e, ao mesmo tempo, obriga a esquerda a ir para o centro, para justamente ela tentar conquistar esse eleitorado conservador. Porque, ou seja, falar que o Brasil é um país conservador, isso é muito relativo. Você vai contar todos os espectros.
né, políticos, todo o espectro ideológicos, progressistas, conservadores, e gente que inclusive pode misturar. Posso muito bem ser contra uma coisa e favorável em outra. E o erro dessa falta de costumes é, por exemplo, eu falei do aborto. O aborto é um caso de saúde pública. É um caso que também envolve a necessidade da mulher se pronunciar no seu lugar de fala. Então, claro, você pode até pensar até quando que é legítimo o aborto. Mas isso não pode ser colocado de maneira tão rasteira, com critério religioso ou moral. Tem que passar pela análise científica. Então, eu acho que de fato é problemático, Guilherme. É problemático, por um lado, porque o debate ele se torna o quê? Se torna defensivo. Defensivo. Está vendo hoje, inclusive, que, por exemplo, se colocou que o eleitorado do Lula, né, grande parte do crime organizado apoia, isso é uma bobagem. Isso aí, além de respeitar a totalidade dos eleitores, infantiliza a visão do eleitorado. Né, como se, por exemplo, quem vota em um é bandido, quem vota em outro é cidadão do bem. Você vai encontrar gente qualificada em qualquer lado. Ou seja, o debate e a própria campanha, ela tem que respeitar o eleitorado como um todo. Ou seja, se eu posso votar no candidato mais qualificado, mas eu tenho direito de escolher o candidato mais qualificado. Por exemplo, a gente viu aí a figura do padre Kelmon, né, que dizem que é padre de festa junina, padre fake, padre de quermesse. Ele foi um factoide criado pelo PTB, do Roberto Jefferson, que inclusive está inelegível e, né, respondendo justiça por seus crimes. Mas ele foi uma jogada de fato, ele foi uma jogada para trazer esse debate para o plano religioso. O fato sobretudo a Soraya Trinic e o próprio Lula terem enfatizado a palavra com ele, eu não vejo com maus olhos. Né? Eu acho que foi importante desmascarar e colocar. Independente da formação teológica desse padre, né, sei lá o que for, mas o discurso é totalmente complicado dessas figuras, porque elas vão defender uma visão distorcida da realidade brasileira. O Brasil não é um país cristão. O Brasil pode ser um país de maioria cristã, digamos assim, nos seus vários segmentos. Mas tem que respeitar a minoria, os judeus, muçulmanos, religiões de matriz africana, os ateus, inclusive, também. E outra coisa, você vai encontrar evangélicos, digamos assim, extremamente progressistas, católicos progressistas. Então, dizer que o cristianismo, né, que é uma cruzada cristã contra o mal, isso é uma bobagem. Infelizmente chegamos a esse ponto de ruptura institucional, né, de colocar a fé cristã acima da república. Né? E, mais uma vez, o que comanda nosso país é a Constituição, não a Bíblia. Mas, infelizmente, eu acho que talvez por uma falta de riqueza democrática, porque para formar a democracia, você não consegue 2 eleições. É um projeto de 50 anos. É um projeto que depende da educação, sabe, de base, defende de infraestrutura. Não são 15 anos, 16 anos que vão fazer isso. Depende de uma mídia republicana, depende de investimento maciço em arte, cinema, cultura, teatro, literatura, música. É um projeto esse sim é um projeto, uma revolução cultural, digamos assim, a gente pode colocar. Para formar uma sociedade que o sujeito pode ter qualquer religião que ele quiser, mas que ele saiba separar religião da sua fé pública, da sua atividade pública. Então, é um trabalho a longo prazo para a gente, não importa o espectro político. Certo, Renato. E Renato, você citou aqui, né, que quando a esquerda vai dialogar com esse setor, né, mais conservador, ela vai para o centro, né, tem o costume de ir para o centro. E como dialogar com esse setor, né, se existe a possibilidade de dialogar com esse setor sem ir para o centro, continuando estando à esquerda? Então, Guilherme, aí no caso, eu digo o seguinte: a esquerda sempre defendeu a família. Família não é você defender a ideia de pai e mãe apenas, digamos assim, né, a integridade da estrutura familiar tradicional, ou ainda a questão de você ser contra o aborto, que é o grande demônio hoje da política. O que é defender a família? É defender pleno emprego para que, sobretudo, a mão de obra, né, seja o pai, a mãe, até os filhos também, ou seja, não importa ali do centro, né, familiar, é defender pleno emprego para que haja segurança alimentar, para que haja qualidade de vida material,
e tempo de descanso, de lazer, sociabilidade familiar. Porque imagina, por exemplo, um pai de família, a mãe, que precisa, muitas vezes, dedicar um trabalho exaustivo, precarizado. Como é que essa pessoa vai conseguir ter uma vida familiar razoável? Né? Cansaço, risco social, risco profissional. Então, o primeiro ponto é esse. Uma pauta progressista para a família, ela tem que esquecer esse factoide do aborto e temas costumes. Sou liberal na economia, conservador dos costumes. Esquece isso. É pensar primeiramente no pleno emprego. Primeira questão é pleno emprego. E reformular os ajustes trabalhistas em vigor, que precariza a base profissional. Então, ou seja, diminuir a jornada de trabalho, aumentar a segurança do trabalhador e aumentar o salário acima da taxa de inflação. É o primeiro ponto, isso é capital. Segundo, investimento em infraestrutura, saúde, moradia e educação. Porque, ou seja, como é que eu posso ter uma vida de qualidade com mobilidade urbana defasada, precarizada, com insegurança pública, sem saneamento básico, sem acesso a serviços, sem acesso a uma saúde de qualidade? Isso é defender a família. Ou seja, é defesa da família. E não importa que família, monoparental, biparental, qualquer família é digna. Então, ou seja, toda família brasileira, não importa o seu modelo organizacional, ela seria contemplada com essas pautas progressistas, includentes. E vejam bem, ela não é revolucionária, essa pauta, é uma pauta de centro-esquerda, ou seja, no sentido de que é moderada, é reformista, visa regular o capitalismo, que é o nosso modelo econômico, para uma visão social, que inclua, que permita a sustentabilidade e a boa sociabilidade. Porque se você tem uma renda maior, poder de compra maior, a qualidade de vida melhora. Ou seja, aquela ideia do churrasquinho na semana, parece o Lula colocou um tom mais irônico, isso assim, tipo, jocoso, mas faz sentido, porque realmente é você ter a condição de ter uma vida decente. A vida decente passa por isso. A vida decente passa por trabalho pleno, sem precarização, sem flexibilidade, sem intermitência. Isso é um projeto de segurança profissional, ou seja, estabilidade profissional, econômica. É você ter condições de uma vida social segura. Então, não basta reprimir a violência. A gente tem que pensar o seguinte: quais são as condições da violência urbana? É pobreza endêmica, é falta de igualdade social. Então, a desigualdade ela vai aumentar as taxas de erupção social. Então, se defender a família é defender toda a base econômica que permite a sua prosperidade. Certo. Ainda nessa questão aí da democracia, né, e na questão aí da participação política, né, a pergunta que eu faço é possível pensar uma participação política dentro dos marcos do capitalismo? E mais, é possível pensar numa educação política que seja emancipatória no atual sistema que nós estamos vivendo? Então, o capitalismo ele vai passar por várias reconfigurações. A que eu diria que seria mais progressista no modelo keynesiano. Estado de bem-estar social, Estado de Providência. Tivemos vários modelos disso, né? O New Deal americano, o Plano Marshall para reconstruir a Europa, né? Mesmo no modelo, digamos assim, trabalhista britânico, né? No seu auge. Hoje está vivendo o quê? Está vivendo um capitalismo regulado, né? Um capitalismo ultraliberal que, por mais que tente cooptar essas pautas identitárias, na verdade, vai o quê? Sempre se pautar pela ruptura entre progresso econômico e desajuste democrático. Né? Tanto que hoje, você colocar que o mercado, ele muitas vezes, ele precisa da democracia, ou seja, o mercado, conforme a pegada política, o mercado está totalmente alheio ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento democrático. É muito perigoso isso. Vários autores debatem isso. O próprio Fukuyama, no Fim da História, O Último Homem, João Bacan, no livro chamado A Corporação, a Política Patológica por Lucro e Poder. Então, nós temos diversos intérpretes de filosofia, sociologia, ciência política, que vão demonstrar que o capitalismo necessariamente não é democrático.
O que a gente tenta fazer, uma visão de centro-esquerda, é fazer uma espécie de junção entre a social-democracia, o trabalhismo, o sindicalismo e um certo liberalismo social. Ou seja, um liberalismo que inclua a pauta de costumes, no sentido assim, de afirmar o direito à diferença dentro da norma democrática, republicana, constitucional, e ao mesmo tempo também inclusão pelo consumo e condições de vida decentes. É possível esse lado, né? Porque é o que eu disse o seguinte: pensar uma revolução no modelo clássico hoje é difícil. Eu acho que, inclusive, até os partidos de esquerda mais radical, eles, tanto que eles seguem a linha eleitoral. Eu respeito muito o PCB, PSTU, mas são partidos que não conseguem mais adentrar no tecido eleitoral de nível majoritário. As táticas são interessantes, né? Inclusive agora estão entrando na rede bem, sobretudo o PCB, com o trabalho da Sofia Manzano, mas e o IOP também, a Unidade Popular, mas eles são partidos que não conseguem, às vezes, eleger um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, infelizmente, porque eu acho que seria importante. Eu tenho uma defesa seguinte, que no plano eleitoral é importante que você tenha todos os aspectos políticos, ou seja, sobretudo na vida parlamentar. É importante que você tenha deputado, representante de todos os partidos, desde que vinculados a um viés democrático. Já um presidente, ele tem que ser uma figura de conciliação, uma figura que, ao assumir o cargo, ele é do partido X, partido A, partido B, mas ele vai defender o interesse da nação. Então, ou seja, daí a importância das coligações, das articulações, para manter a ideia de unidade nacional, a ideia de um país que, por mais que tenha essas diferenças ideológicas e políticas, ela está pensando no progresso social. Então, a pauta emancipatória, ela pode adentrar, mesmo no viés do capitalismo tardio, do capitalismo, digamos assim, mais includente. É o grande debate hoje. Ou seja, como pensar um capitalismo que seja sustentável, que promova a educação ambiental, que promova a inclusão social, inclusão digital, que promova a democracia de base, que respeite instituições. Ou seja, é fundamental que exista um compromisso republicano com as instituições. Então, quando você vê alguém criticando o STF de maneira insidiosa, o sistema eleitoral, percebe-se claramente que é um viés autoritário. Então, qualquer pessoa que tem consciência cidadã, que é a verdadeira cidadã de bem, ela vai defender de maneira incondicional as instituições. Elas são mecanismos que muitas vezes são alheios à visão comum da sociedade. O povo em si, às vezes, não participa disso. Mas é fundamental para manter o equilíbrio. Então, quanto mais existe institucionalidade, mais existe democracia. E também é um debate hoje, né? Se por um lado o mercado, muitas vezes, ele não se preocupa com a pauta ambiental, não se preocupa com questões de violência pública, por outro lado também é uma leitura bastante ambivalente. Por outro lado, existem perspectivas que defendem que sem democracia substantiva, sem respeito às instituições, o mercado corre o risco de perder a credibilidade. Empresas vão deixar de investir, porque o risco, qualquer ditadura, ela vai criar uma relação clientelista com o mercado. Ou seja, você, para poder obter vantagem, vai ter que pagar uma propina, fazer rachadinha, né, vai ter que corromper. Então, a corrupção é endêmica em qualquer parte do mundo. Mas a ditadura, qualquer governo autoritário, ele é extremamente corrupto por natureza. Porque ele vai violar a instituição, vai violar a Constituição, a norma social democrática, em prol de interesses patrimonialistas, interesses nepotistas, né, orçamento secreto. É autoritário isso. É uma prática extremamente problemática para o futuro nacional. Então, a gente pode muito bem ter um capitalismo de rosto humano, como se fala, um liberalismo social que também seja econômico, mas, ou seja, respeitando a dignidade do trabalhador, o meio ambiente, os povos originários. É possível. Tem várias empresas, inclusive, que defendem essas pautas. E mesmo que seja um marketing estratégico, né, um marketing social, mas isso tem que ser o quê? Pensar de forma pragmática. Até porque, mais do que nunca, o que vale hoje são atos, não intenções. Né? Se uma empresa faz uma ação social visando lucro, ainda é melhor do que não fazer nada. Então, ou seja, é melhor que você tenha uma empresa que diz que é democrática, pensando em aumentar sua lucratividade, do que uma empresa que é alheia ao trabalhador, é alheia ao meio ambiente, aos povos originários, e, pelo contrário, financia projetos golpistas, como até inclusive descobrimos há pouco tempo, né, que havia uma lista de empresários que, em caso de uma eventual vitória do presidente Lula,
incentivaria um golpe militar no Brasil. Isso é muito perigoso. São empresas criminosas, com todo respeito, que por mais que tenham um grande impacto no nosso mercado, mas elas não apresentam um compromisso republicano, né, com a sociedade. Ou seja, é aquela questão, se eu perder, eu viro o jogo. É muito complicado. Certo, Renato. Falando aí questão de golpe, né? O que se discute muito aí se discutiu no primeiro turno, né? E parece que nesse último período essa discussão está se levantando novamente, né? É do Bolsonaro, né, não reconhecer o resultado das eleições caso ele perca, né? A primeira pergunta que eu faço é: você vê essa a possibilidade, né, de um golpe, né, por parte do Bolsonaro, sim ou não? Se sim, como isso iria se dar, e se não, por quê? Olha, o Bolsonaro tenta imitar o projeto Trump, mas a diferença é que nos Estados Unidos nós temos uma base democrática institucionalizada muito forte. E assim, só para comparar, porque lá nos Estados Unidos, até agora, o Trump não foi institucionalizado plenamente sem incentivo à invasão do Capitólio. No Brasil tivemos elementos, né, fatos análogos. Mas eu diria o seguinte: eu não posso afirmar assim, em relação a. Queria pensar uma coisa, a gente está dando aqui um eco na minha fala. Não, acontece, as tecnologias sempre enganam a gente, né? Faz parte da. Então, assim, eu poderia dar até uma visão psicanalítica aqui. Muita coisa que você fala, você não faz. Né? Às vezes você goza pela boca, a retórica, mas não aplica no ato. E muitas vezes você fala o que você não é. Então, por exemplo, eu sou verdadeiro, logo sou mentiroso. Eu sou cidadão de bem, sou moralista, hipócrita, e muitas vezes faço coisas que a opinião pública reprovaria. Por aí vai. Né? Agora, isso é uma coisa muito séria. Nós temos, inclusive, que passar por um projeto de reformulação das Forças Armadas. Tá? Porque é lógico que desde 88 elas tiveram um avanço civilizatório, mas a primeira coisa a fazer, eu acho que era tirar a participação efetiva das Forças Armadas do campo da política. Não digo eleitoral, você tem que votar, tem que escolher seu candidato, mas eu acho que as Forças Armadas não deveriam ter voz política. Justamente para não haver os equilíbrios de forças e elas manterem esse papel republicano. As próprias religiões, por exemplo. Né, quero ou não, deixa eu pensar assim, a Igreja Católica, com todas as contradições, ela se mantém mais afastada do debate político. Ela indica, ela fala algumas coisas, cabe de perceber. As igrejas de matriz pentecostal, antipentecostal, elas são mais participativas, polarizadas, ou seja, elas têm um candidato, geralmente, elas já escolhem, e fazem inclusive cabresto. É uma coisa perigosa também, que eu acho um respeito até com a própria dignidade do eleitor. Porque, se for pensar assim, Deus não tem lado. Né? Deus não terá lado. Ou seja, eu acho que cada cidadão tem o direito de escolher quem ele quer, sem depender da tutela de uma figura de orientação moral. Mas o temor talvez seja nem golpe, mas é manter a mobilização disruptiva dessa base eleitoral. Isso é um grande perigo, porque uma eventual vitória do Lula, ele vai ter que lutar contra, não instituto militar, né, mas assim, vai ter que enfrentar esses focos autoritários, as cidades, milícias, agrupamentos que podem destabilizar, de repente, algum momento da vida pública. Então, de fato, é um elemento perigoso. Agora, por outro lado, a gente pode perceber que grande parte da opinião pública mundial está de olho no Brasil. Então, um golpe militar não seria encampado pela sociedade estrangeira. Estados Unidos, União Europeia. Então, seria o que a gente chama de tiro no pé. O próprio mercado. E veja bem, o próprio mercado, nos segmentos, estão vendo a viabilidade do governo Lula. Um governo de conciliação,
um governo pró-mercado, é um governo que faz essa ideia de capitalismo liberal, capitalismo includente. Ou seja, promover o bem para o mercado e o bem para a sociedade, para o empresariado e para o trabalhador. E, claro, esse grande centro aí, poder, a classe média. Então, sem qualquer defesa de projeto aqui, mas eu acho o seguinte, a partir do momento que você ameaça instituições, caso o resultado não seja o compatível com o que você espera, você se torna inimigo da pátria. Como dizia o Ulisses Guimarães, ódio e nojo a toda forma de apologia da ditadura. Né? O Lula falou o seguinte, se perder é chorar e acabou. Então, ou seja, eu vejo uma maturidade muito grande nessa ideia. É aquilo, a política, claro, né? A gente está num momento bastante contundente, mas quem perder acredita, deve acreditar na lisura das eleições, das urnas. Perdeu, acabou. Continua na política, obviamente, né, na oposição, com outras alternativas de projetos, mantém sua vida pública e política, mas tem que respeitar o resultado. Agora, claro, nós sabemos o que também, que existe todo um estofo aí esquisito por trás, de fake news, né, o gabinete do ódio. Isso também afeta a lisura eleitoral. E se o TSE conseguir desmascarar uma coisa do tipo, vai ser muito bom. De fato, até se houvesse um impedimento. Descobriu-se que houve uma grande manipulação da opinião pública pela difusão de fake news. E aí, fazer um recall eleitoral? Talvez. Agora, porque foi até algo muito interessante. O lado interessante do projeto do Lula ganhar pelo turno era desmascarar essa hipocrisia de não acreditar nas eleições, nas urnas. Imagina, por exemplo, Lula ganha pelo turno, Bolsonaro perde. Agora, para os governadores estaduais, senadores e deputados federais e estaduais, você tem eleitos de todos os espectros. Extrema-direita, extrema-esquerda, esquerda moderada, direita moderada, né, centrão, todos os espectros possíveis. Então, como é que pode a urna ser desfavorável ao Bolsonaro e ser favorável aos governadores, senadores, deputados que são aliados? Foi muito bom, por sinal. Houve, assim, eu vejo que houve um equilíbrio, né, de eleitos, sobretudo no plano parlamentar. Né, tivemos candidaturas substantivas de esquerda, direita, do centro, que na verdade fala centrão, mas o centrão é muito mais direita do que esquerda, obviamente, né? O centrão é de direita, uma direita fisiológica, uma direita não desprovida de identidade partidária e flutua. Eu acho que a gente tem que manter o seguinte, a vigilância. O STF tem que ficar atento, né? O que existe de democrático nas forças militares, elas precisam manter o seu compromisso com a Constituição e a sociedade civil também. Né? Jamais aceitar qualquer tipo de interferência anódina, absurda no resultado eleitoral. O que as urnas determinarem, o que o número determinar é a verdade. Certo. Você falou aqui várias vezes aí do governo Lula, que é um governo de conciliação de classe, né? Eu queria saber aí de você, né, quais são os limites aí de uma política de conciliação de classes e como que você vê essas alianças aí do Lula com setores, né, da direita, com empresários e tudo mais. Então, numa leitura mais revolucionária, uma sociedade que tivesse de fato condições de fazer uma revolução proletária do passado, no modelo soviético e no cubano, isso aí seria algo totalmente puro. Só que a gente tem que pensar o limite histórico. A gente está hoje no momento que esse projeto revolucionário ele praticamente foi superado. O que hoje se coloca é o quê? É uma pauta de reforma social, de ajustar o capitalismo para torná-lo mais includente, democrático. Então, está aqui anteriormente. O próprio capitalismo hoje reconhece que é fundamental que exista estabilidade social empresarial, que exista inclusão da diferença, diversidade nas empresas, no mercado, na sociedade como um todo, respeito, a tolerância. São pautas progressistas que foram assimiladas pelo mercado. Então, é o seguinte, o fato do Lula propor aliança com o mercado é para aumentar mais a sua credibilidade. É para demonstrar o seguinte, que ele vai governar para todos. Ou seja, todos no sentido de que, né, vai respeitar toda a dinâmica da sociedade brasileira. Inclusive,
a própria nata, digamos assim, protestante, que tanto critica a governança de esquerda, digamos, né? De centro-esquerda, esquerda moderada. Afinal, foi o Lula que referendou o Dia da Consciência Religiosa, liberdade de expressão religiosa, deu suporte para várias igrejas evangélicas, no sentido de que, né, elas tivessem respaldo social. É, Então, isso é importante colocar, porque hoje está no momento a gente tem que abrir pontes, estabelecer conexões, não fechar portas. Tem que abrir porta. Tem que abrir porta. O mercado, ele é totalmente flutuante. Eu sei que toda aliança com o mercado, ela é volátil. O mercado hoje te apoia, mas não apoia mais. Ela vai seguir a bolsa. Pode ser uma aliança tática, pode ser uma aliança momentânea, mas eu acredito que a gente está vivendo hoje um momento de maturidade política interessante. Por quê? Nós temos aí figuras que, por muito tempo, eram rivais, não digo inimigas, mas rivais na política. Projetos diferentes, ou que divergiam em vários aspectos. Mas o que nós temos em comum, por exemplo, entre Lula, Alckmin, FHC, por exemplo, e toda a bancada econômica do Plano Real? O respeito pela democracia. Ou seja, seria inimaginável no Brasil o FHC emitir uma nota veemente agora apoiando a candidatura do Lula. Porque eram rivais históricos, né, da social-democracia. O PT é um partido social-democrático. Um partido social-democrático mais à esquerda. O PSDB clássico era uma social-democracia mais à direita, com viés mais neoliberal. O PT também absorveu um pouco essas pautas mais neoliberais, mas sempre com viés progressista, o chamado neoliberalismo progressista. Então, o mercado ele não tem como, ele não tem como negar o mercado no Brasil, não tem como negar a Fiesp, Faria Lima. O que a gente tem que trazer é o quão é perigoso o Brasil se o mercado não estiver do lado da sociedade, da democracia. Né? O Brasil depende do agronegócio, o Brasil depende de uma boa taxa de exportações. Então, se o Brasil estiver vivendo um momento de disrupção política, vai afetar todo mundo. E eu penso o seguinte, né? Se a gente não tem hoje uma alternativa revolucionária, então que tenhamos um projeto reformista, de garantir o maior bem-estar possível para todo o social. Então, vai ter que passar pela pauta da educação de base, investimento em saúde, educação, né? Moradia, infraestrutura urbana, tecnológica. Hoje a grande revolução é tecnológica. A gente precisa também pensar nisso. Inclusão digital, para conectar o Brasil com o todo. O Brasil, inclusive, tem problema de integração nacional. Só um ponto à parte. Foi um grande erro histórico. O Brasil não fez um projeto de conectar a sua malha territorial por ferrovias. Sempre foram projetos fracassados ou até sabotados. É muito complicado se conectar o Brasil só por aeroportos ou por rodovias. Tem que ser por ferrovia. É um ponto que tem que se pensar numa governança futura, pela questão de barateamento de custo e de segurança. Né? Então, acho que é isso, Guilherme. O mercado, ele apresenta muitas vezes esse elemento pegajoso, fluido também. Mas a gente tem que captar o mercado, a gente tem que trazer o mercado para o plano político. Né? E eu acho que até nesse ponto, as coligações que o Lula fez, para trazer o Alckmin, tem esse papel. O Alckmin é uma figura benquista para o mercado. E, quero não, ele fez um governo interessante em São Paulo. Ele é uma figura republicana, é um tecnocrata. Não só por ser médico, né? Mas é uma figura que tem um projeto político interessante, ele tem um respaldo político, ele tem um estofo político. E eu acho que é esse caminho. Né? A gente tem que trazer para o plano político os agentes do mercado que querem, de fato, uma sociedade mais plural, mais dinâmica, mais vigorosa. E para isso precisa desse plano social de inclusão. Ô professor, eu quero aí dialogar, divergir um pouco aí dessa última visão, né? Claro? Porque, né, dialogar um pouco aí com essa última visão, porque assim, professor, pelo menos eu queria te perguntar, né, é que, por exemplo, em 2016, né, nós tivemos o golpe, né, institucional, né, contra a Dilma, que foi orquestrado aí por setores da direita que hoje
né, estão apoiando, né, a candidatura do Lula e por setores de empresários, né? Como falar de democracia com esses setores, sendo que quando você não atende os interesses deles, eles já eles metem uma faca nas suas costas. Guilherme, aí eu dou até exemplo histórico aqui. Eu respeito plenamente a tua visão de mundo e eu concordo contigo. O que eu estou falando aqui é até uma questão tática hoje. Porque o Lula precisa desse suporte agora para fortalecer a sua base eleitoral e, ao mesmo tempo, também se contrapor, digamos assim, à virulência do projeto bolsonarista. Vamos pensar aqui o seguinte: Prestes e Vargas. Prestes era rival, inimigo, figadal do Vargas. Prestes queria fazer um projeto comunista no Brasil, aquela coisa toda, não deu certo, não conseguiu. E Vargas, com aquele projeto autoritário dele, né, modernização imprudente, né, mas autoritária, inclusive de fato, com um pezinho em traços mais fascistas. Quando Prestes apoia Vargas, anos depois, levando em conta, inclusive, a questão da Olga Benário, que foi enviada para os nazistas, toda aquela história horrenda, né, que o Vargas teve culpa nessa história, sim. Né? O que Prestes pensou? Era melhor uma aliança tática, com uma figura carismática, capaz de amalgamar um projeto social de modernização, de inclusão, do que o modernismo moralista, falso patriótico. Então, acho que é mais ou menos isso. Sabe, a aliança com o mercado, eu sei que o governo Lula é um governo reformista, não um governo revolucionário. Por isso é conciliatório. Mas seria um contraponto agora, é uma aliança tática pensando no futuro. E digo até mais, eu vejo o governo Lula como um governo de transição. E eu tenho muito respeito à figura do Lula, com todas as contradições, mas eu vejo o seguinte, que o ideal de fato é para 2026, com a eventual vitória dele agora, que já se prepare um sucessor. Não é só por questão da idade dele, vai estar com 80 anos. Mas porque é importante a gente não ter mais o dispositivo Lula. Agora foi importante porque, quer ou não, foi a figura que conseguiu se contrapor ao bolsonarismo. Mas temos figuras aí que são muito, muito interessantes. Marina Silva, que se afastou um pouco das eleições majoritárias, o próprio Ciro Gomes. Não tem como negar também o Guilherme Boulos, o Haddad também, poder colocar no plano mais do centro, né, a Simone Tebet, Soraya Trinic, mais da centro-direita, que também eu acho que ela ganhou visibilidade. Então nós temos atores sociais do campo da centro-esquerda, da esquerda tradicional, da centro-direita moderada, republicana, que podem ser alternativas viáveis no futuro. Mas acho que sempre vai ser essa ideia de um jogo de conciliação. Né? Nós não temos, acho que agora, no momento brasileiro, possibilidade de um governo, digamos assim, mais radical de esquerda. Eu digo radical na raiz, ou seja, de contraponto ao capitalismo, contraponto ao capital financeiro. Eu acho que agora é importante haver essa união tática e, com o tempo, com a maturidade, com o resgate das nossas instituições republicanas, a gente conseguir separar as esferas. Entende? Seria o seguinte, mais ou menos, adaptando aqui a visão leninista, é um recuo tático para poder avançar melhor depois. Porque é praticamente o que é a última alternativa que nós temos. Por exemplo, houveram agora candidaturas bem substantivas de esquerda, no plano da esquerda. Por exemplo, candidaturas bem vinculadas ao movimento de igreja. O padre Raymond, aqui no Rio, o pastor Henrique Vieira, do PSOL. Então, ou seja, outras figuras que me falta o nome agora. Mas são figuras interessantes, porque eles têm que trazer os religiosos para o debate. Né? Inclusive, eu faço muita pesquisa hoje sobre a libertação e a doutrina social da igreja. Se a gente for analisar a doutrina social da igreja, ela está totalmente alinhada ao projeto do lulismo, que é o quê? Inclusão social, defesa da paz social, defesa da consideração de classes, defesa da educação de base, respeito pelas instituições republicanas, a defesa de um estado de bem-estar, a defesa do fim do armamentismo em prol, né, da paz social. Então são vários pontos interessantes. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora. É um projeto de reconstrução nacional, de religar, né, de reconectar as bases perdidas e a gente agora tentar depois com calma, assim, aí cada um segmentar o seu devido aspecto e neutralizar a extrema-direita. Agora, é claro, muitos aliados hoje estavam do lado oposto de 2016.
Claro, a gente tem que pensar, mas eu acho que é isso. Eu acho que a política, a gente nunca pode ter que ficar preso a uma leitura muito maniqueísta ou ressentida. A gente tem que superar. Né? Claro, muita coisa que aconteceu em 2016 reverbera até hoje. Foi um golpe, não foi meramente impeachment, foi um golpe, sim, um golpe parlamentar, porque foi uma questão espúria, inclusive, questão das peladadas fiscais. Se a gente for ver, só a gestão da pandemia do atual governo foi um ato criminoso, por si só, justificaria um impeachment e até prisão. Né? Quando o pessoal levantou a ideia do Tribunal de Haia, isso aí não foi meramente retórica. Né? Então, nós temos aí crimes muito mais graves acontecendo hoje. Promiscuidade entre igrejas de qualidade espúria e o poder estabelecido, a milicianização social, ou seja, a gente tem praticamente um crime organizado, castelado do Planalto. Né? É muito grave, e a própria base eleitoral atual chancela, né, esses crimes. Dito Centrão, Centro Secreto, que é altamente corrupto, ela pode ser talvez uma aporia. Eu acho que agora é importante ter esse apoio do mercado para justamente neutralizar os setores de mercado. Ou seja, como é que alguns setores de mercado apoiam Lula e outros apoiam Bolsonaro? Porque eles acreditam o quê? Que tem algo mais em comum, algo mais interessante. Um é um projeto disruptivo, um projeto autoritário, um projeto que causa, inclusive, estranhamento e medo. O outro causa esperança, que motiva uma nova revitalização social. Mas é claro, né? Uma situação ideal seria o quê? Seria a gente ter uma base de trabalhadores que conseguem pensar numa democracia para além do mercado. Certo, estamos aqui com quase 52 minutos aqui de entrevista, né? Vamos aí para a parte final aí das perguntas aí do nosso podcast, né? Já daqui basicamente uma hora vai ter um outro bate-papo também aqui, né? Mesmo aqui no feriado a gente aqui não para. Isso aí. E peço aí para você desligar aí o microfone. E Renato, vamos falar aqui um pouco aí da composição aí do Congresso, né? Seja a Câmara dos Deputados e seja né, o Senado, né? Que temos agora umas figurinhas carimbadas aí da extrema direita, né? Com um perfil bastante complicado que conseguiram se eleger, né? Mesmo como posso dizer assim, mesmo, né, com o histórico que eles têm, né? E eu queria saber, né, como que você vê essas eleições aí da Câmara e do Senado? Guilherme, você matou bem a questão, porque eu também queria falar sobre isso. Ponto importante. E até se está sendo colocado na campanha do Bolsonaro, como é que Lula vai governar sem o apoio do Congresso? Pura bobagem. Vamos lá. Lógico que houveram figuras bastante antipublicanas eleitas. Representam um setor do eleitorado, um eleitorado fóbico, um eleitorado extremista, um eleitorado autoritário. Mas é aquilo. Respeitar a opinião e o interesse desse grupo. Infelizmente, claro, né? Uma sociedade sadia, uma democracia pujante, uma democracia de base, uma democracia de alta intensidade, essas figuras seriam rechaçadas. Felizmente algumas foram, mas nem todas. Vamos pensar o seguinte. Aparentemente, o campo progressista é a minoria. Aparentemente. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Nós tivemos aí uma boa base eleitoral do PT e a sua federação. O PSOL cresceu bastante. Infelizmente, o PDT e o PSB diminuíram a bancada. Mas também, por exemplo, o Novo só tem 3 candidatos. Só conseguiu eleger 3. E o Novo é o quê? O projeto neoliberal, que muita gente captou essa ideia, né? Modernização institucional, sabe? Modernização institucional um projeto neoliberal, privatista. Ou seja, podendo ter, quem sabe, né? Se quer liberalismo, apoia o Novo. Não apoia o PL, que é um partido fisiológico. Isso eu quero dizer. O PL tem uma bancada. O PL, na verdade, só 1/3 dele é extrema-direita bruta. Extrema-direita oligofrênica, digamos assim. A maioria são oportunistas. Ou seja, oportunismo não sentido moralista, mas são figuras que vão flutuar conforme o poder.
Então, imaginar o seguinte: uma eventual vitória do Lula, o PT vai ter uma base eleitoral de esquerda, vai ter um chamado centrão, MDB, uma parte do União Brasil, e mesmo o PL. O próprio PL já estava pensando alternativa na vitória do Lula. O PL governou com Lula, os 2 primeiros mandatos do Lula. Então, ou seja, tudo bem, deu uma guinada mais para a extrema-direita agora, mas tem setores dele que são fisiológicos, são pessoas que estão lá não por um projeto político, de identidade política, ideológico, mas é projeto de poder. Então, elas vão certamente moldar a sua orientação conforme quem tiver no poder. Então, ou seja, não tem nada a temer. Né? Essa campanha difamatória, estúpida, sendo colocada, um parlamento forte, né? O povo escolheu o parlamento assim, bobagem. Até porque, outra questão também, foi debatido há pouco tempo, que somente 25 candidaturas de todos os espectros conseguiram alcançar o teto, né, dos votos necessários. Grande maioria entraram pelo chamado coeficiente eleitoral. Então, ou seja, na esquerda e na direita. Né? Então, essa direita puro sangue, digamos assim, na verdade é um sangue ruim, né? Mas essa direita reacionária, ela conseguiu sim umas figuras proeminentes que tiveram votação máxima, mas elas vão ficar isoladas no governo progressista conciliatório do Lula. Caso, né, eu estou pensando aqui porque seria, eu acho, mais razoável na atual conjuntura. Se o governo Bolsonaro for reeleito, é lógico que ele vai ter muita facilidade de lidar com esse grupo, porque é um grupo que já está com as finanças na mão, com o orçamento secreto. O Lula ganhando, eu acho que ele vai trazer para o debate esse centro-direita mais moderada. O PSDB talvez comece também a repensar a sua política nacional. O PSDB está muito fraco agora, são só 17 eleitos, salvo engano. O MDB, que sempre foi uma governança de coalizão, o União Brasil, como destaquei, e até mesmo setores do republicanos e progressistas. E o PL. Então, ou seja, a gente não tem de fato um risco democrático. O Lula não vai perder governabilidade com essa atual conjuntura do Congresso. Senado, idem. E até uma coisa interessante, a gente vai analisar. Figuras que supostamente são de direita estão apoiando Lula. Eu achei muito interessante. O prefeito Vaguinho de Belfort Roxo, aqui no Rio de Janeiro, né, ele declarou voto Lula. E ontem teve um movimento muito bonito em Belfort Roxo. O vice-governador de Minas Gerais, do PSDB, declarou voto no Lula, enquanto o Zema, novista, apoiando a causa bolsonarista. Então, ou seja, é interessante, a gente vai encontrar sempre essas, como chama, né, pontos que não são plenamente fatuais. Ou seja, às vezes, candidaturas supostamente de direita estão apoiando uma candidatura mais ao centro do poder político. Então, Lula, sendo eleito, consegue governar tranquilamente. E se depender de maquinações, de orçamento eleitoral, porque a grande questão, essa base direitista eleita foi eleita com o quê? Pensando na ideia, nós somos defensores da pátria, do país forte, do Brasil acima de todos. Se alguém defende o Brasil acima de todos, se alguém defende uma pátria de verdade, se alguém é patriota, vai apoiar a governança no poder e não atrapalhar. Afinal, como é que o patriota vai atrapalhar o presidente no poder? O patriota vai defender um projeto de poder, vai defender a boa governança. Vai criticar, obviamente, tem que concordar, mas o que for bom para o Brasil vai ter que apoiar. Ou seja, então acaba que a própria direita entrou numa aporia. Se essa direita dita, né, essa direita bolsonarista, que foi eleita na margem do Bolsonaro, não apoiar o governo Lula, ela está traindo a própria pátria. São inimigos do Brasil. Ou seja, então Lula tem a faca e o queijo na mão para poder governar com dignidade, seriedade e a boa governabilidade. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aí mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Renato Pintecourt, né? Peço aí para ele desligar o microfone aí de novo e passo a bola para ele para fazer as considerações finais. Ô, Guilherme, então, eu estava aqui sempre ajustando, né? É bom que eu vou pegando uma malícia aqui com essa coisa essa base aqui do streaming, né?
Não, eu quero agradecer a oportunidade. Foi uma hora aqui de uma fala bem importante para o nosso debate atual. Acho um momento difícil para a democracia do Brasil. Quisera que a gente tivesse um debate mais elevado, pensando em questões de infraestrutura, de educação, de um projeto nacional de longo prazo, né, que houvesse menos ódio e ansiedade na relação política. A gente está nesse nível. Mas eu acho que é isso. A gente está vivendo um grande embate, que o filósofo Spinoza diria, entre o medo e a esperança. De um lado, uma apologia do medo, do ódio, da incerteza. De outro, a defesa da instituição republicana, da democracia substantiva para todos, todas, da esperança, né, de uma renovação do país. Uma renovação de um país continental, multitudinário, que tem que aceitar a diferença. Ou seja, quem governar, quem for eleito, vai ter que governar para todos. Sem distinção de classe, sem distinção de base social. O Brasil é um país que ainda precisa estar amadurecendo sua democracia, e eu acho que o grande salto qualitativo é esse. Precisamos respeitar a diferença. Precisamos valorizar todos os setores políticos do Brasil, todos os espectros, e defender o que de fato importa para nós, né? Que é a paz social, que é a segurança do cidadão. Ou seja, precisamos enfrentar a fome, a miséria e a violência em todos os espectros. Isso sim é defender a família, isso sim é ter um espírito patriótico. Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado ao professor Renato, muito obrigado também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, se inscreva, comente, compartilhe, né, dê o like aí nesse vídeo e também em outros vídeos também, né, curta a nossa página do Facebook podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal, né? Daqui a pouquinho, quando for 8 horas, volto aqui, né, para trazer um outro debate, né, com o professor Urbano. E lembrando, né, que sexta-feira o Mesa de Debates foi convidado aí pelo canal Perdidos no Vale, né, um canal daqui da região de São José dos Campos, para apresentar o canal, né, do Mesa de Debates. Então vão lá, né, e assistam a gente na sexta-feira às 20 horas. Então é isso, né? Um forte abraço a todo mundo e fui.